Em meio ao coração do Brasil, nasce um estado jovem, moldado entre rios, serras e cerrado, Tocantins. Aqui a modernidade ergueu uma capital planejada, Palmas. Uma cidade erguida do zero, que se abre às margens do imenso rio Tocantins, como um símbolo de futuro no meio da natureza bruta. Mas é no interior onde as estradas de terra levam ao inesperado, que Tocantins revela sua maior joia, o Jalapão. Um território selvagem, de dunas douradas, cachoeiras poderosas, fervedouros únicos e formações rochosas que guardam a memória de milhões de anos. Um cenário que parece intocado pelo tempo, onde cada detalhe ecoa a grandiosidade da natureza. Este é o Tocantins, uma jornada por terras ainda indomadas, onde a natureza cria espetáculos que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Minha jornada pelo Tocantins teve início ao atravessar as águas do rio Tocantins, porta de entrada para um território repleto de surpresas. Do outro lado, me aguardava Filadélfia, a primeira cidade do estado. Aqui eu cheguei na Filadélfia. É isso mesmo. A Filadélfia daqui de Tocantins. Enquanto o rio Tocantins ficava para trás, levava consigo as lembranças de mais de 7 meses percorrendo o Nordeste. Uma mistura de sentimentos me acompanhava. De um lado, a nostalgia por deixar para trás tantas histórias e paisagens. Do outro, a imensa satisfação de ter concluído uma jornada que percorreu cada canto daquela região. E aqui cheguei em Tocantins. Vamos começar juntos uma nova fase dessa incrível jornada pelo Brasil de Fiorino Motorhome. Essa jornada por Tocantins está começando na divisa com o Maranhão. Acabei de cruzar o rio Tocantins vindo de Carolina, no Maranhão, e chegando em Filadélfia. É isso aí, meus amigos! Uma nova página dessa viagem pelo Brasil. Eu e a Fioretta. Vem com a gente! Passando agora por Bielândia. E o calor que tá fazendo não se compara. Tá muito quente, cara. E agora eu tô chegando numa cidade que chama Paciência. Na verdade, só passei por ela, né? Tô passando por fora da cidade. E aqui estou prestes a chegar em Colinas do Tocantins. E eu acho que já deu pra mim de dirigir por hoje, viu? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E amanhã eu sigo viagem pra Palmas. Parei num posto de gasolina e comi 2 pamonhas. E aí agora
me deu vontade de continuar dirigindo e eu vou dirigir mais um pouco. Passando agora por Guaraí. Muito caminhão por essas estradas aqui. É realmente interminável. Muito caminhão. Não adianta nem ultrapassar, porque tem a fila. Muito movimento essa estrada aqui. Tocantins! Mais um dia aqui em Tocantins, dormi numa pousada e agora já estou rumo ao centro da cidade, que eu quero conhecer Palmas, né? E aqui estou eu dirigindo até a praça principal agora. E eu cheguei aqui na Praça dos Girassóis. É praticamente a praça central aqui de Palmas. Tem essa estrutura interessante, parece uma pirâmide aqui, um pouco moderna. E aí tem aquele prédio ali, ó, que é o Palácio Araguaia. Ele já tem uma arquitetura assim, um design meio que algo dos anos 80, não sei, diferente. E logo na frente dele aqui tem meio que umas cascatas. E Palmas, mesmo sendo uma capital, né, de um estado, é uma cidade assim que não tem tantos habitantes, tem 300 mil habitantes, então é uma cidade assim que eu percebi voando o drone que é bem espalhada, né? Ela é grande, mas ela não é tão habitada pelo tamanho dela, pelo menos é o que eu achei, né? Palmas, a mais jovem capital brasileira, nasceu planejada no coração do Tocantins, cercada por serras e banhada pelo imenso lago de Palmas. A cidade combina a modernidade com a tranquilidade típica do interior. Suas largas avenidas, praças e áreas verdes revelam um lugar pensado para crescer, mas que ainda preserva a calma de quem vive em contato próximo com a natureza. E pensar que, até pouco tempo atrás, exatamente 37 anos, Tocantins sequer existia. Tudo isso ainda fazia parte de Goiás. Palmas nasceu planejada para ser a capital desse novo estado, e por isso carrega até hoje o ar de cidade do futuro. E agora estou indo para outro parque. É um que chama Sesamar. Se eu não me engano, lá tem capivara, cara, no parque. Então eu vou lá olhar isso. E agora estou caminhando até o lago. Tem um lindo lago aqui nesse parque.
É, realmente tem capivara aqui, cara. E ela, ó, como vocês podem ver, anda sem medo nenhum da gente aqui, né? Muito interessante as patas dela. E eu cheguei aqui agora numa prainha, porque Tocantins tem praia sim, cara. Tem um rio aqui e tem as prainhas do rio. Rio esse que veio me acompanhando desde lá do Maranhão, né? Palmas é a cidade das rotatórias. Eu nunca vi uma cidade com tanta rotatória, meu. Cada esquina é uma rotatória. E agora eu dirigi mais uns 10 minutos. Tem outra praia. Parei aqui, tem um complexo de restaurantes e uma prainha aqui também. Eu vou procurar alguma coisa para comer. Tô chegando aqui num restaurante de beira pro rio. E tem até um pessoal que fica sentado até na água. Eu almocei um peixe aqui e me custou R$50, mas normalmente o preço de pratos para 2 pessoas está em torno de R$150. E aconteceu algo diferente nesse restaurante. Eu pedi minha comida, o garçom trouxe. Quando ele trouxe a comida, ele já trouxe a maquininha de pagamento. Aí eu comecei a comer e aí ele foi me digitando ali e ele falou, ó, deu R$50. Aí eu falei, tá bom, mas depois que eu acabar de comer eu pago. Aí ele, não, é que a dona pediu pra pagar agora. E ele não soube explicar, só falou, por favor, paga aí porque é a dona que pediu. Ela simplesmente achou que eu ia comer e sair sem pagar. Isso porque era a única pessoa sozinha no lugar, que só se via assim famílias, casais, né? Bom, vamos lá então. Chega de cidade, é hora de mergulhar nessa natureza. Eu vou atrás de uma cachoeira aí que já me falaram que tem. Agora eu entrei na cachoeira de Taquaruçu. Paguei R$20 para entrar. E já estou nessa linda trilha aqui, bem arborizada, com morros ao redor. Natureza, né? Não aguento ficar muito tempo na cidade. E vamos ver como é que vai ser essa cachoeira, né? Já estou ouvindo, ó. Que banho gostoso, nossa, aquela água de cachoeira gelada, ô coisa boa. E agora eu tô seguindo para a vila de Taquaruçu.
Esse o Vitor aqui, ó, aí, seguidor ó. Do canal, é músico, né? Músico viajando o Brasil. Aí, ó. Olha só a doblô dele, olha só que incrível. Doblô Galezinha. Qual que é o nome dela? Galezinha. Ó, fez uma pia na cama, olha só. E ele fez, subiu o teto ali, ó. Bem melhor mesmo. Eu queria muito fazer isso na minha. Tem a pia. E tem um banheiro aqui, né? Esse é o banheiro. Maneiro, cara. Parabéns pela... A Fioretta tá aqui do lado, ó. A gente vai dormir aqui nessa praça. Aqui de Taquaruçu, isso. E aqui, ó, tem chuveiros bem ali. Tem pia. E o banheiro fica por aqui também. Então aqui é um bom lugar para estacionar. Porque amanhã tem Jalapão. Amanhã eu vou num tour pro Jalapão, então aqui eu vou ficar hoje à noite. Dia, meus amigos, já acordei lá na praça, já saí de lá, já tomei café da manhã também, uma padaria. Agora eu dirigi aqui na base do Jalapão Oficial, que Jalapão Oficial é o nome da empresa que vai me levar até o Jalapão. Uma grande parceria foi feita com eles e nos próximos 4 dias estarei viajando e conhecendo as maravilhas do Jalapão. Eu estacionei a Fioretta aqui porque ela vai ficar aqui pelos próximos 4 dias. Porque esses trajetos que eu vou fazer agora com o tour vai ser com 4x4. Que pelo Jalapão é bem difícil dirigir com um carro normal e baixo, né? Quem tiver interessado em fazer esse passeio e quiser saber mais sobre os preços, entre em contato com o Jalapão Oficial. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E depois de andarmos por uma estrada por mais ou menos 2h30, umas 2 horas eu acho, a gente chegou aqui na primeira atração do tour, primeira atração de hoje, né? Que é a Pedra Furada. A gente está num grupo de mais ou menos 10 pessoas e são 2 carros, né? Eu tô aqui com o Matheus, que é o nosso guia. Bom dia. Um dos guias daqui, né? Bom dia, pessoal. Sou o Matheus. Hoje teremos Pedra Furada agora, né? E depois iremos para o almoço, logo após. 1h daqui mais ou menos de viagem. E Lagoa do Japonês, para finalizar o dia. Ah, tá. Ter um bom tempo de banho lá e retornar para a pousada. Então esse vai ser o primeiro dia. Isso. De 4 dias de... Hoje é o dia que a gente roda mais um pouquinho. Uhum. Saindo de Palmas, vamos rodar por cerca de 300 a 400 km. Uhum. Lembrando que eu não saí de Palmas, né? Eu saí de Taquaruçu. Taquaruçu, né? Eles passaram lá e me pegaram. Isso. Então beleza, Matheus, vamos lá, vamos conhecer a Pedra Furada aqui. Começamos agora uma pequena trilha. A gente passou já por um buraco na pedra que eu achei que era aquela pedra furada ali, mas na real vai ter outra, né? A principal. E é muito importante que a gente faça silêncio aqui, porque tem muitas abelhas e o barulho pode atrair elas, né? E deixar elas bravas.
acho muito interessante essa vegetação aqui de cerrado. A gente vê uma planície gigante aqui. E tá verdinho, né? Porque a gente acabou de sair da época de chuva. Mas isso aqui, com certeza, daqui um mês e meio, vai estar tudo seco. Aí a gente tem algumas chapadas, né? Algumas rochas enormes. E ali a gente encontrou uma colmeia gigante de abelhas. Bem ali, ó, na pedra. Ou seja, tem muitas abelhas ali. E tem várias colmeias como essa por aqui. Paramos aqui para almoçar agora e já estamos bem perto da Lagoa do Japonês, que vai ser a próxima parada, o próximo atrativo aí para a gente conhecer. E aqui eu cheguei na Lagoa do Japonês. Tem tudo para ser lindo esse lugar, a água é cristalina, dá para ver daqui. Cruzando essa lagoa tem uma gruta lá do outro lado, que é submersa. E eu vou nadando até lá. Só que para isso eu tive que alugar sapatilhas, porque o fundo do lago tem umas pedras bem pontiagudas. Que água deliciosa, muito gostosa. Estou indo em direção à gruta que tem ali. Não é muito funda a água, mas chega até aqui, ó, até onde está aqui no pescoço. Muito cristalina a água também. E lá já dá pra ver, ó, a gruta. É enorme, cara. Falta apenas alguns metros e eu consigo chegar lá. Algumas pessoas vão nadando, outras vão de barco.
E agora chegamos aqui numa pousada que fica em Ponte Alta. E agora vamos descansar, porque já percorremos um bom caminho aqui. E amanhã tem mais, claro. E hoje, para começar o dia, agora são 9 da manhã, vamos conhecer o Canyon do Sussuapara. Estamos começando uma pequena trilha aqui até chegar lá agora. Aqui estamos no Canyon do Sussuapara, né? Forma como uma caixa d'água, uma vereda, né? Ela absorve, é como se fosse uma esponja, absorve a água na época da chuva e o ano todo tem. Olha aí como que é. Aí nós estamos na época da seca aqui e tá tudo. O ano inteiro. E mesmo na seca, durante a seca, ela fica assim cheia de água. Essa época que a gente tá agora, mês de julho, agosto, setembro, é a época que não chove, né? É mais seco. E olha como tá. Tem no Sussuapara. E a gente foi andando por entre esses canyons aqui, chegou até essa grande sala aqui, que é o fim, e tem uma cascata também. Que lugar maravilhoso, cara. Além desse reflexo, né, do sol bater na água aqui no chão, refletir por toda a caverna, é incrível. São tantas as raízes que caem aqui nesses canyons, né? Que fica rodeado assim de raízes, cara. Parece cabelos. Interessante que essas paredes aqui, elas ficam caindo água todo o tempo. Como se fosse uma cachoeira. Caminhando água. Pode estar na seca, pode ser o que for. Vai estar sempre bem úmido aqui, sempre minando água e esse riacho aqui correndo. Só agora chegamos aqui na comunidade do Rio Novo, comunidade quilombola, né? Nós vamos almoçar aqui ao restaurante. E aqui tem uma sorveteria que tem várias frutas aqui, típica aqui, nativa aqui do Cerrado, sim, né? Olha que legal como que é a água aqui. É uma bolsa, ó. Uma bolsa com uma torneira aqui.
aqui para tirar foto, porque nessa parte da estrada a gente consegue ver os morros no horizonte, muito bonitos. Agora paramos o carro aqui, quase já nas dunas, que aqui no Jalapão tem dunas também, cara. E aqui no caminho para as dunas tem uma linda lagoa com aquela visão da serra atrás. E aquela é a Serra do Espírito Santo, o nome dela. E aqui chegamos nas dunas do Jalapão. Elas são formadas a partir daquela serra, né? Serra do Espírito Santo. Uhum. Aí assim, com a chuva e o vento, ela vai se desfazendo e ela traz aqui pro meio do cerrado, né? Elas podem chegar até 30 metros de altura. E as dunas aqui do Jalapão, elas são as únicas dunas do cerrado, né? Incrível. De onde a gente deixou o carro ali são 600, 700 metros, mais ou menos, por essa trilha de areia. E a gente já vai descalço, que é mais fácil. E também porque agora já é tarde e a areia não tá tão quente. Pode-se notar que a coloração dessas dunas é um tom avermelhado. Isso porque ela vem de lá da serra com o trabalho do vento e da água. Essas areias vão parar aqui, formando essas dunas dessa cor. Cheguei aqui no alto da duna e uma multidão de gente esperando o pôr do sol. A vista é linda. Apesar de ter uma multidão de pessoas aqui, né? A vista é linda. Para todos os lados. Para lá tem aquela floresta de palmeiras, né? Com a serra atrás. E para esse outro lado tem a continuação da duna. E lá no fundo, ó, tá a Serra do Espírito Santo, que é de lá que veio essa areia, por isso que essa areia tem essa cor. Ela foi se desmanchando lá da serra, e aí o trabalho do vento e da chuva, né, da água, trouxe essa areia para cá. Incrível. Interessante que depois que o sol baixou, a serra lá atrás ela fica meio rosa.
Bom dia a todos, mais um dia no Jalapão, Tocantins. E hoje já começamos o dia conhecendo um dos lugares que é cartão postal aqui do Jalapão, que são os fervedouros. Serão alguns fervedouros, então esse primeiro aqui será o fervedouro do Buritis. Estamos aqui banhando nessa linda água com esse azul vibrante. E a água não é tão fria assim, porque ela vem debaixo do solo. É por isso que eles falam que é um fervedouro, né? Então todo momento fica água brotando dessas lagoas. Por isso que o nome é fervedouros, porque a água fica sempre girando assim como uma chaleira fervendo, né? E por essa razão fica muito difícil de afundar nessa lagoa, porque a água está sempre saindo. É muito interessante. Assim como a areia também, ela é areia tão fina que quando a gente pega na mão parece uma maisena assim molhada. Que maravilha! Perfeição da natureza. Demais. E agora, a melhorar mais ainda, nós vamos para outro fervedouro. E agora chegamos em outro fervedouro que se chama Rio Sono. A gente está aqui esperando o grupo anterior sair para a gente entrar, porque é uma vez de cada grupo, tem um limite de pessoas, né? Chegamos na terceira lagoa, fervedouro. Aqui se chama fervedouro do Buritizinho. E aqui ainda não é o fervedouro, aqui é apenas um riacho. A gente está na espera para ir no fervedouro. Agora sim estamos indo para o terceiro fervedouro. Hora de almoçar agora. Depois de almoçarmos, agora vamos conhecer uma cachoeira. E essa é a Cachoeira do Formiga.
Bom, vamos lá, vamos entrar nessa água aqui, essa cachoeira. Tem cara de estar gelada, mas vamos lá. Eu vou pular logo de ponta aqui. Se tiver fria vai doer uma vez só. Não tá fria não. Muito massa. A cor dessa água é impressionante. E aqui já estamos no hotel que a gente vai dormir hoje à noite. Pousada ou hotel, não sei. E já fizemos o check-in. Já tomei um banho. E agora mais tarde a gente vai jantar e o dia de hoje acaba assim, né? Aqui perto dessa pousada tem um fervedouro e ele fica aberto a noite inteira pra gente que é hóspede daqui, né? Então mais tarde, quem sabe, eu vou lá dar uma olhada, porque tem luzes que no fervedouro a gente pode ver ele à noite, pode banhar à noite, mas não sei se eu vou banhar à noite porque fica frio à noite aqui, né? Então, mais provavelmente eu vou acordar bem cedo para poder ver ele de manhã também. E essa pousada que a gente está ficando hoje aqui é bem top. Assim como a primeira pousada também que a gente ficou era bem legal. Realmente muito legal aqui, tá rolando o pôr do sol. Mas eu vou lá dar uma olhada no fervedouro. Legal essa pousada que tem esse fervedouro aqui, né? Então a gente que está hospedado aqui, a gente pode simplesmente ir lá, dar uma olhada, voltar. E sem falar que o dia de hoje foi maravilhoso, cara. Nossa, vimos vários fervedouros, vimos aquela cachoeira, a gente se banhou lá. Que água deliciosa. Esse foi o fervedouro aqui da pousada, que legal, cara. E quem sabe eu vou voltar aqui mais tarde à noite, que tem umas luzes e fica bem bonito. Dá uma olhada no resto da pousada aqui, porque tá muito bonito esse lugar. E aqui provavelmente é o restaurante da pousada, onde vai ser servida a janta daqui a pouco. Falar em janta, eu tô morrendo de fome já, porque o dia teve muita água, então cansou bastante e eu tô faminto. Que maravilha de água, cara. Tá frio, na verdade, porque tá bem cedo, agora é o quê? Umas 7 da manhã. E eu entrei nessa água e ela tá quentinha, cara. Tá morna, né? E fica assim, como se tivesse um vulcão embaixo da água, porque fica brotando água. Muito bonito, cara. E agora são 9 da manhã e chegamos em outro fervedouro, que é o fervedouro Alecrim. É isso, Matheus? Isso, pra fechar com chave de ouro. Opa! O quinto fervedouro. É o quinto e último fervedouro, né? Isso. Que legal. E depois daqui vamos... Pra Serra da Catedral e Parque Encantado, que não tá no roteiro, mas a gente deu de brinde. Ah, aí Cachoeira. sim. Aí sim. Então hoje promete ser mais um dia maravilhoso.
Paramos aqui na frente da Serra da Catedral. Tem uma grande morro aqui na frente. E esse morro ele tem o formato de uma catedral. Se for olhar bem, o paredão dele aqui assim, ele parece uma catedral. E é enorme, cara. E a gente parou aqui para tirar foto. Paramos aqui numa ponte no caminho e esse aqui é o Rio Sono. A gente está aqui contemplando esse rio lindo. A cor da água é impressionante. Esse rio me lembra muito o Rio São Francisco. Agora paramos para almoçar, que a fome está batendo. Já almoçamos e agora estou caminhando aqui num lugar que tem o restaurante, já tem uma cachoeira e a gente vai se refrescar aqui nessa cachoeira agora, e que provavelmente é o último atrativo do tour, que hoje infelizmente é o último dia. Gente, acabou, tá acabando o Jalapão. É isso, o tour infelizmente acabou. O tour aqui no Jalapão foi maravilhoso. Conhecer essas paisagens que por certa maneira são únicas, né? Principalmente esses fervedouros. São paisagens assim que só vamos encontrar aqui no Jalapão, né? Então eu não tenho palavras para agradecer por ter tido esses momentos incríveis aqui. Cheguei em Itaquaruçu, já peguei a Fioretta, já estou de volta aqui na minha casinha sobre rodas. E agora eu vou voltar lá para aquela praça de Itaquaruçu, onde tem chuveiro, onde é um bom lugar para estacionar e passar a noite. Agradecendo especialmente a quem nos levou, né, a esse passeio incrível de 4 dias pelo Jalapão, que foi a Jalapão Oficial, e que sem eles eu não teria feito assim passeio incrível, porque eu cogitei de ter ido com o carro, com a Fioretta, e com certeza eu não teria passado em tantos lugares, eu não teria descoberto tantos lugares, e a estrada também não sei se a Fioretta ia aguentar, viu? Mais um lindo dia aqui em Itaquaruçu, Tocantins. E depois de voltar, né, do Jalapão, eu decidi visitar melhor aqui Itaquaruçu, e eu sei que tem várias cachoeiras. Então vamos lá, né? Vamos conhecer essas cachoeiras aqui. Bom, comecei a trilha, que tem uma duração de mais ou menos meia hora, o cara falou ali na entrada, e eu paguei R$30. Acabei de descer todos esses degraus, cara, muitos. Então, essa aqui é a trilha para a Cachoeira Roncadeira, mas no caminho tem como ver uma outra aqui, outra cachoeira que chama Escorrega Macaco.
Essa aí é a Cachoeira Escorrega Macaco. Eu não vou entrar aqui porque, se eu não me engano, não é permitido entrar aqui. Eu vou entrar na outra cachoeira, que é a, se não me engano, se chama Roncadeira, coisa assim. E lá deve ser mais gostoso também. Mais espaço para nadar ali, né? Cheguei na Roncadeira. Essa realmente é impressionante. É realmente imensa essa cachoeira, cara. Só de chegar aqui perto eu já sinto todo o vapor de água vindo. Agora eu consegui chegar aqui praticamente atrás da cachoeira, cara. Muito massa, o vapor de água é fascinante. Agora eu peguei uma estrada de terra aqui, porque eu tô indo em outra cachoeira. Se chama Cachoeira do Evilson. Já estou descendo aqui para essa cachoeira do Evilson. Paguei R$25 e aqui é só no dinheiro, hein? Bom, pelo menos hoje, não sei se estava quebrada a maquininha ou coisa assim. E agora eu estou fazendo uma pequena trilha, acho que não vai ser nem 10 minutos até a cachoeira. Pelo jeito eu tô chegando, porque tô ouvindo já o barulho dela. E já entrei no meio da mata fechada mesmo. Já baixou a temperatura aqui pelo menos uns 10 graus. Essa é a cachoeira. Linda, maravilhosa. E olha que porque eu vim no fim da tarde, não tem ninguém. Isso aqui com certeza de manhã estava cheio. É nessas horas que eu lembro que a gente não precisa de muito para ser feliz. A natureza é suficiente.
E olha só o que eu tenho aqui. Isso aqui, mais um presente para Fioretta, por ela ter concretizado aqui essa viagem ao Jalapão. Lógico que ela não chegou até o Jalapão, mas ela veio até aqui, bem pertinho, em Taquarussu. Então ela merece esse troféu aqui. E é lógico que eu não deixaria de colocar também esse troféu na Fioretta, né? Que é a bandeira de Tocantins. Já estamos lotando de bandeira aqui, hein, gente? Bastante. E é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Não se esqueça de deixar sua curtida. E é claro, por que não deixar um comentário também. Valeu, até o próximo vídeo.